Olá! Bem-vindo, querido aluno Henry. Na aula de hoje, de matemática, vamos falar sobre ângulos. Vamos falar como podemos perceber o que é ângulo através de giros e a classificação de ângulos. Vamos então à nossa explicação. Classificação das medidas dos ângulos. Temos aqui 4 relógios. O primeiro relógio medindo maior que 0 graus e menor que 90 graus. Classificamos como ângulo agudo. O segundo, medindo igual a 90 graus, classificamos como ângulo reto. O terceiro, medindo maior que 90 graus e menor que 180 graus, classificamos como ângulo obtuso. O quarto, medindo igual a 180 graus, classificamos como ângulo raso. É a medida do ângulo de cada um, ok? De cada relógio. Agora, vamos passar para os giros e ângulos, ok? O primeiro, medindo igual a 90 graus, infração corresponde a 1/4 da volta. O segundo, medindo igual a 180, infração corresponde a 1/2 ou meia volta. O terceiro, medindo igual a 270, corresponde a 3/4 de volta, ou 3/4, infração. O quarto, medindo igual a 360, corresponde a 1/2, uma volta. Você aprendeu na aula de hoje que uma volta inteira é igual a 360 graus, certo? Muito bem. Então, aqui eu tenho um círculo, toda essa abertura dele aqui, né? Uma volta inteira tem 360 graus. Mas e se eu quiser dividir pela metade, dar uma meia volta só nesse meu círculo? Qual será o ângulo? Qual será o tamanho dessa abertura? Né? Ó, dividir meu círculo ao meio. Estão vendo, ó? Isso aqui é a abertura dele, é o ângulo dessa minha figura aqui, né? E agora? Bom, quando o círculo estava inteiro, sim, ele tinha 360 graus. Agora que eu dividi pela metade, quantos graus ele terá? Qual é a metade de 360? 180. Muito bem. Então, essa minha figura aqui tem um ângulo de 180 graus, porque é a metade do ângulo do meu círculo inteiro. Muito bem, agora eu descobri que essa minha figura tem 180 graus. Eu posso ainda com ela dividir ela ao meio também, e eu vou descobrir outro ângulo aqui. Ó, tô dividindo a figura ao meio,
né? A figura de 180 graus, estou dividindo ao meio. Olhem só o tamanho que ela ficou, olha o jeitinho que ela ficou. E aqui, o que que eu descobri? Uma reta aqui, outra aqui, que se encontram aqui no cantinho. E toda essa parte aqui é a abertura da minha figura, ou seja, o ângulo dela. Lembram que a minha figura era de 180 graus e eu dividi ela pela metade? Qual é a metade de 180? 90 graus. Então, essa minha figura aqui é de um ângulo de 90 graus. Estão vendo, ó? Um ângulo de 90 graus. Mas eu ainda posso também dividir essa minha figura mais uma vez. Vamos dividir? Olhem só. Dividir o meu ângulo de 90 graus. Olha só. Estão vendo? Dividir o meu ângulo de 90 graus pela metade. Agora, a reta está aqui, ó. Olha só. Qual é a metade de 90? 45. 45 graus. Então, agora, essa minha figura aqui tem exatamente 45 graus. Lembram que ela tinha 90? Dividi pela metade, agora ela tem 45 graus. Olhem só, estou abrindo agora a minha figura, né? Ela estava assim dobradinha com 45 graus. Agora, eu estou abrindo totalmente o meu círculo e ele já ficou com algumas marcações aqui que eu havia feito antes, né? Com as dobraduras. Olhem só, o meu círculo inteirinho com a volta inteira, ele tem 360 graus. Quando eu dividi ele pela metade, eu tive duas metades, 180 para cada lado, né? Somando 180 com 180, dava os 360. Então, cada abertura deste ângulo aqui, ó, deste lado tinha 180 e deste lado 180. Depois, lembra que eu dividi ele novamente? Eu dividi os 180? Muito bem, ficaram 4 ângulos bem retinhos aqui, ó, onde eles se encontram, as retas se encontram, tá bem retinho. 4 ângulos de 90 graus, 90 aqui, 90 aqui, 90 aqui, 90 aqui. Somando 90 com 90, 180. E 90 com 90, 180. 180 mais 180, 360 graus, que é a volta inteira. Lembra que eu também dividi os ângulos de 90 graus pela metade? E eu vou dividir aqui, ó, todos os ângulos de 90 graus pela metade também. Olhem só, cada um desses é um ângulo de 45 graus. Por que 45 graus? Porque a metade de 90 é 45. Então, tenho duas metades de 45 aqui. 45 aqui, 45 aqui, 45 aqui, ó. Todas essas figuras que eu desenhei aqui, elas têm um ângulo de 45 graus. Somando todos esses 45 aqui, eu vou obter os 360 graus. Compreendido até aqui? Olhem só essa figura que eu tenho aqui. Eu tenho um círculo, que a circunferência dele, a abertura total dele, é de 360 graus. Olhem só, vou tirar 180 graus aqui do meu círculo e vou ficar com 3 partes, ó, 45, 45, 40 e 90. Vamos fazer a conta? Quantos graus eu tenho deste lado? 10 vai 1 e 9, 10. Com mais 8, 18. Olha, toda essa abertura aqui é igual a 180 graus, porque tem a mesma abertura da pecinha laranja que eu tirei aqui. Mas esses 180 graus está dividido, estão vendo? 45 graus aqui nessa figura, com mais 45 nessa figura e com mais 90 graus, né, nessa figura aqui. Somando todas essas medidas, né, juntando, na verdade, todas essas medidas aqui, ó, eu vou ter o equivalente a 360 graus. Estão vendo? De acordo com a abertura da figura, é a medida de graus que eu vou ter. Uma abertura como essa aqui é igual a 180 graus. Uma abertura como essa aqui, ó, com duas linhas bem retinhas se encontrando aqui, ó, eu tenho uma abertura de 90 graus. Uma abertura como essa aqui, ó, que é a metade de 90, vamos pôr aqui para vocês verem. Ó,
é a metade de 90. Vamos pôr a outra metade para vocês conferirem? Ó, a outra metade aqui. Tá vendo? São 2 de 45, né? Então, eu tenho uma reta aqui, outra reta aqui e uma abertura aqui, que é o meu ângulo de 45 graus. Este ângulo é um pouco maior, ele tem 90, e esse aqui tem 180. Agora vamos às atividades do livro de matemática sobre o ângulos. Começando pela página 232, depois 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242 e 243, ok? Na página 232, você vai observar os giros que o menino deu, ok? Na página 233, tem mais 2 giros que o menino deu e você vai estar respondendo as questões. A referente ao giro em frente ao banco, certo? B, em frente ao carrinho de cachorro-quente. E C, referente em frente ao lago. Na página 234, você vai estar representando em frações quanto corresponde cada ângulo de cada relógio, ok? Número 3, você continua respondendo em frações, e número 4 também, e número 5. Depois, embaixo, você vai estar fazendo os traços de acordo com as instruções, ok? No quadriculado. Número 2, você vai criar alguns comandos. Número 3, na malha você gira 1/4 de volta à direita assim. Aí tá representando. Agora gire 1/8 de volta à direita e represente na malha, ok? Continuando. Agora na página 237. Que fração da volta completa foi o giro para formar o ângulo em cada desenho, ok? Então, você vai colocar em frações. Número 2, qual dos ângulos é o de maior medida? Ok? Qual desses aqui, dos 3? Na página 238, você vai ter que identificar outros ângulos retos. Nesta foto aqui ao lado, ok? Número 2. Aí no número 2 você vai usar a régua e vai estar fazendo desenhos com ângulos diferentes, em diferentes posições, ok? Unindo os 3 pontos, certo? Agora, seguindo, na página 239, primeiro você vai lá na página 333, pegar o disco para você estar seguindo as orientações aqui, ok? Depois, você vai identificar na sua casa, certo? Aonde você está estudando, for o cômodo da sua casa que você está estudando, certo? Os cantos ou objetos que tenham ângulos retos, ok? Número 2, aí você vai pegar o disco que você utilizou para estar colocando de acordo com as dobras, identificar em que ângulo está, ok?
Letra A. Qual é a cor usada para indicar os ângulos retos? B. De que cor estão pintados os ângulos maiores que os retos? C. E os ângulos menores que os retos, de que cor estão pintados? Ok? Na página 140, você vai estar identificando o ângulo de cada luminária, certo? O ângulo reto. Se o ângulo reto, se o ângulo é maior que o reto ou se é menor que o reto. Quais dessas aqui? Continuando agora com o ProDisco, você vai fazer o exercício que é para você estar comparando com os ângulos das figuras, ok? Na página 241, usando o ângulo de 1/4 de volta e de 1/8 de volta que você construiu, é possível construir outros ângulos, certo? Aí, 1/8 mais 1/8 de volta dá o quê? Que ângulo que dá? B, 1/4 mais 1/4 de volta dá o qual? E o C, 1/4 mais 1/4 mais 1/8 de volta, que ângulo que dá? Na página 242, você vai estar registrando o que se pede aqui, que é quanto mede 1/6 do giro, certo? No número 2, se um giro, uma volta completa tem 360 graus, quantos graus tem 1/4 de volta? Ok? B, 1/8 de volta. C, 1/3 de volta. D, 1/10 de volta. Ok? Agora, ângulo agudo e ângulo obtuso. Você vai estar classificando aqui os ângulos formados pelas lâminas da tesoura, de acordo com os 3 ângulos que você aprendeu, certo? O ângulo obtuso, que é o ângulo obtuso, o ângulo agudo e o ângulo reto. Qual cada uma das figuras está indicando da tesoura, ok? Depois, embaixo, você também vai fazer a mesma coisa, vai dizer em que ângulo que está, ok? Então, essas foram as atividades da aula de hoje. Deixo aqui um grande abraço, fique com Deus e até a próxima aula.